Fala, colaboradores, tudo bem com vocês? Eu tenho certeza que esse podcast vai mudar o seu pensamento sobre saúde. Sempre que a gente traz esse tema aqui, vocês amam e eu não poderia deixar de conversar com uma das referências aqui da nossa cidade na medicina funcional integrativa. Muitos de vocês já o conhecem, mas hoje vocês vão conhecer esse doutor um pouco mais. Ele vai falar também muito da história dele, da trajetória dele e sim, vamos falar muito sobre saúde. Seja muito bem-vindo, doutor Paulo Gustavo. Obrigado, Tamara. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, é um prazer falar um pouquinho da minha história para vocês e sobre medicina integrativa também. Sim, estou muito feliz também porque hoje muitas pessoas têm dúvidas, inúmeras dúvidas e tem muita informação na internet, né, doutor? Então eu quero que a gente traga essa realidade e também uma pessoa aqui da nossa cidade que tem essa bandeira da medicina funcional integrativa, trazendo mais esclarecimento para as pessoas. Sim, vai ser um prazer. Vai ser um prazer contribuir. E ele, gente, ele já está muito assim, não só nas redes sociais, mas ele também tem um programa na Band. A gente já vai começar falando desse programa, que hoje ele é um dos colunistas, né? Fala um pouquinho do programa. Sim, fui convidado, né, pela Band, entraram em contato comigo pelo Instagram. E no início eu achei que fosse mentira. Não acreditei muito e depois entrei em contato com eles. Eles me mandaram mensagem através do direct, me convidando para ser, na verdade, nem ser colunista, falar sobre um tema, que era o jejum intermitente. Falei sobre o jejum, depois eles me convidaram para ser colunista. E acredito que em março ou abril eu vou para São Paulo fazer um programa com o Gui Moreira na Band. Eu fui convidado também e eu acho que eu estarei lá. Muito, muito bom. Parabéns. Obrigado. Então, assim, antes da gente falar do assunto de saúde, doutor, eu queria que você contasse sobre você, para as pessoas te conhecerem, sua trajetória, da sua estrutura familiar, sua origem, sobre filhos, quem é o doutor Paulo Gustavo, sua fé também. Queria que você contasse sobre você. Eu sou cristão, eu era católico, né? Então, meu pai e minha mãe, eles vieram, meu pai foi espírita devido à minha mãe, mas a primeira religião do meu pai era evangélico, meu pai era da presbiteriana, lá em Valadares, ele foi há muito tempo, depois casou com a minha mãe, e aí minha mãe foi para o espiritismo com ele, e carregaram o espiritismo por muito tempo. Depois minha mãe resolveu com o meu pai ir para religião católica. E eu vim na região católica por muito tempo, né? E até encontrar a Marcela. E a Marcela ser um instrumento de Deus na minha vida para me conduzir a Jesus de verdade, né? Não que o catolicismo não exista isso. Então eu sou convertido há 4 anos, fui convertido em Timóteo pelo pastor Idenilson e foi uma transformação na minha vida. Por que foi essa transformação? Porque eu não conhecia Jesus, eu era um analfabeto bíblico, não sabia nada da Bíblia. Depois eu fui para o Rema, fiz 2 anos de Rema para me conhecer um pouco melhor. E estou na trajetória onde que eu falo sobre o Senhor no meu consultório, né? Me formei em 2009 em medicina pela Unig. Fiquei 8 anos trabalhando como emergencista, posto de saúde, hospital. E depois eu passei para medicina integrativa porque eu não gostava do que eu via, do que eu fazia, porque eu tratava os pacientes e os pacientes retornavam no próximo plantão ou no posto de saúde no próximo dia. Então, a medicina convencional que eu fazia, eu não estava curtindo. Eu não estava feliz nem satisfeito. E aí foi aí que eu achei o Dr. Laí Ribeiro, aí fiz Dr. Laí, depois fiz o introdutório do Dr. Ítalo Rachid, depois fiz medicina do esporte pelo Instituto HZM. Sou casado, sou pai do Theo, da Malu e agora da Alice, que vai chegar, que está quase, vai chegar em meados de fevereiro, dia 10 a dia 15. Ela está chegando aí
E estou na trajetória aí há 8 anos como médico funcional integrativo. Você é de Ipatinga? Não, sou de Governador Sim. Valadares. Conta aí, mãe. Sou de Governador Valadares. Fiquei trabalhando em Valadares 3 anos, depois de formado, e depois fui para BH. Ah, sim. E na medicina integrativa, você falou que escolheu depois, porque Sim. você queria cuidar das pessoas, né? Não Sim. só ali fazer as intervenções emergenciais, mas a gente sabe, doutor, que existe ainda um preconceito de muitas pessoas com relação à medicina integrativa. Sim. E eu sei que aqui na nossa região, nem tanto, tá? Eu sei que aqui no Vale do Aço, muitas pessoas têm aberto mais a mente com relação a isso. Mas por que existe ainda dentro da medicina, entre os próprios médicos, muitas vezes essa... não vou falar uma briga, mas existe essa... Eles não conseguem chegar naquele consenso e aceitar a medicina integrativa como parte da medicina tradicional. Parece que tem uma divisão. Por que você acha que isso acontece? E tem uma divisão porque eles não aceitam o que a gente vai lá na causa, né? Eu acho que a medicina, na faculdade, eles ensinam pra gente sobre medicação. Eles ensinam sobre para que a dipirona serve. A gente tem uma decoreba absurda sobre essas medicações. Acredito muito que a farmácia, a indústria farmacêutica patrocina os grandes centros médicos, né? Tem muito médico, né, que vai para congresso a partir da indústria farmacêutica. São eles que levam. Então tem uma associação aí, né? Tem uma associação muito grande da indústria farmacêutica com algumas associações médicas. Porque quando a gente fala da medicina funcional integrativa, a gente está falando de tratar a base. A gente está colocando entre o médico e o paciente, nós estamos falando sobre saúde. Quando a gente vai falar sobre medicina, quando a gente fala da medicina tradicional, a gente está falando que entre o médico e o paciente tem doença, fora os atendimentos. Eles querem saber o nome da doença, querem saber como é que está sentindo, querem saber isso, fora os atendimentos desses médicos, são atendimentos de 10 minutos, cara crachá. Atendimento de cara crachá, com rapidez, não olha, às vezes o paciente está indo ali para contar um pouco da sua história, da sua vida. Ela quer desabafar. Uma mulher quer falar de uma separação, quer falar de um filho que é drogado, que ela não consegue reverter, quer falar de um abuso sexual da primeira infância. Então é o que eu abordo dentro do meu consultório. A nossa diferença é porque a gente trata uma tríade. A gente trata corpo, mente e espírito. Se o médico integrativo não tiver uma espiritualidade nele, ele vai conseguir, ele vai chegar lá, mas ele não vai cumprir o propósito. Porque o propósito não é só você chegar no meu consultório e eu fazer modulação hormonal. Não, é eu te mostrar a minha espiritualidade, eu te mostrar quem é Jesus Cristo. Quantas pessoas dentro do consultório não voltaram para Jesus? Quantas pessoas? Quantas pessoas não aceitaram Jesus ali no dia da consulta? Porque eu não tive medo de fazer o que tem que ser feito. E qual é a associação que você faz? Por exemplo, você está falando ali da saúde e ao mesmo tempo você toca, né, no nome de Jesus. Qual que é a associação que você faz de ter uma vida com Deus e saúde? É porque ele é o centro. Não tem como. Foi ele que me colocou nisso. Eu saí de 2 residências médicas. Eu já fiz cirurgia geral, eu já iniciei por 6 meses e fiz clínica médica por 4 meses. Eu iniciei essas 2 residências. E eu odiava. Então, o que eu faço hoje, qual é a associação que eu faço? É que ele é o centro de tudo. Quando você é cristão, você entende. Quem é o chefe desse programa aqui não é você, é o Senhor. Então, é a mesma coisa do meu instituto. Se ele falar assim, fecha as portas, eu preciso de transferir. É o que tem em Gênesis, né, 12:1, que ele falou com Abraão. Se ele precisar de me transferir para uma outra cidade, está tudo certo. Eu tenho que ser obediente ao que ele está pedindo. Então, tudo na minha vida eu coloco ele como centro. E antigamente eu não colocava. Eu colocava as minhas vontades, as minhas necessidades,
os meus achismos, a força do meu braço. E qual a diferença que você vê hoje? Hoje Na sua vida? ele é o centro. Eu carrego o Espírito Santo dentro de mim. Eu entendi quem é o Espírito Santo. Então, quando você entende quem é o Espírito Santo, você pode qualquer coisa. Quando você ativa a sua identidade, né? A sua identidade, quando é muito bem ativada, quando você reconhece a sua primeira infância, reconhece alguns bloqueios emocionais causados pelos seus pais, por mais que eles tentaram acertar, bloqueios emocionais causados pela mãe, pelo ex-namorado ou uma ex-namorada, por primos, tios, abusadores. Quando você reconhece isso tudo e larga isso para trás e vai em direção à cruz, você coloca ele como centro. Então, como que eu coloco isso dentro do consultório? É tão difícil de falar isso porque isso já faz parte. Eu não tenho como, mesmo se o paciente for ateu. Você mesmo assim fala. Eu vou ter que falar do Senhor. Sim. Eu não consigo não fazer essa... Eu não consigo não falar. Dissociar. Já tentei, já fui chamada a atenção por ele, porque foi ele que me pôs. E um desses casos foi um paciente muito arrogante que eu atendi. E aí eu falei, eu não vou perguntar nada para esse cara, eu não quero saber de nada, eu quero saber de consulta médica. E aí comecei a digitar e eu só vi a voz do Espírito Santo. Você está achando que você é quem, doutorzinho? Eu que te coloquei sentado aí. Então faça o que eu estou te mandando fazer. E foi aí que eu conversei com esse paciente, abri a caixa de ferramentas para ele. Putz, tinha um tanto de coisa. Tinha abuso de pai, abuso de mãe, abuso de primos. Ele feria porque ele era ferido. É isso aí. Por isso que ele era Como que eu não trato? E se eu não trato esse paciente na base, se a gente não conversa sobre isso, eu vou ser mais um médico ali dentro. Ele vai procrastinar tudo que ele procrastina na vida dele, na vida profissional, no dia a dia, ele vai procrastinar comigo. Sim. Então eu vou ser só mais um número. Então eu tenho que acertar isso. Não adianta eu tratar o emagrecimento se eu não voltar lá atrás na infância. Como que eu vou descobrir? Às vezes faltou comida na casa dessa mulher ou desse homem. Ele quer encher a geladeira, quer comer tudo. Passou fome. Às vezes ele queria comer um bife e o pai negava o bife. E tinha dinheiro para comprar. Então tem um tanto de coisa por trás da obesidade. Tem um tanto de coisa por trás das doenças. Não é só doença. Então é isso que eles levam para mim no consultório. Então eu descubro isso. Sim, você até comentou de consultas ali, esse cara crachá que é muito rápido. Só pra gente fazer uma comparação, quanto tempo de consulta mais ou menos você faz em consultório? 1h20. 1h20. Na primeira, né? Então, na segunda, só pra pessoa entender que realmente na segunda mais 1 hora. Mais 1 hora, que é aprofundado. Que é o retorno. Que tem. então seu retorno 2h20, é. 2h20, as 2 consultas. Só para o pessoal mesmo entender a diferença e a importância de conhecer ali o ser humano como um todo, né? E eu quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra a medicina convencional, nada, eu vim de lá. Uhum. Eu fui formado lá, né? Eu não tenho nada contra a medicina convencional. Só que a gente tem que ir na causa. Na causa, a gente tem que ir na base de todo o problema. Por exemplo, a hipertensão. Eu vou dar um exemplo. Hipertensão é um estado que o paciente se encontra. Hipertensão não é uma doença, é um estado. E aí você fala isso com qualquer médico convencional, ele fala, tira o sal. Você tira o sal, a pressão continua alta. E tem um tanto de causa de pressão alta. Ácido úrico alto, aumenta a pressão arterial por deficiência de óxido nítrico que ele causa. E o óxido nítrico é um potente vasodilatador. Ferritina elevada aumenta a pressão arterial. Vitamina D baixa aumenta a pressão arterial pelo sistema renina, angiotensina, aldosterona, que promove o acúmulo de sódio e líquido nos túbulos proximais. Então tem um tanto de causa que acontece por conta de pressão. E hipotiroidismo, no remédio o hipotiroidismo não tratado. O hipotiroidismo maltratado aumenta a pressão arterial. Então por que não tem causa? Por que a gente não procura as causas? Isso é tão difícil. Você entendeu? Sim. Então eu não tenho nada contra a medicina convencional. Só que eles querem bater na gente, falar que não existe. Impor, né? Impor o que a faculdade nos ensinou.
Só que eu quis sair da bolha. Pronto, ponto. E aí você viu aquele processo inverso que você vê no hospital, dos seus pacientes voltarem, mas melhores. Mas melhores. Agora, o que eu vejo de processo? Eu vejo mulher de 65 anos fazendo atividade física que nunca fez. Eu vejo mulher de 65 anos ganhando massa magra. Eu vejo mulher fazendo modulação hormonal e tratando sua vida sexual, que foi arruinada durante 30 anos. Ela teve relação sexual com seu marido para satisfazer o marido, mas ela mesma não tinha libido. Olha, como que você não trata isso? É uma mudança radical. E às vezes a pessoa por tantos anos acha que ele é normal. Acha normal e trata, né? E aí a gente fica escutando, que o hormônio causa câncer, que o hormônio causa isso. Quantos estudos é preciso mais mostrar que isso não causa? O último estudo mostra que hormônio não causa câncer de mama. Sabendo usar o hormônio, lógico, com anamnese. Eu não estou falando hormônio suprafisiológico em doses elevadas acima do que a mulher produz. Sim. Eu estou falando do hormônio fisiologicamente otimizado para uma mulher normal. Lógico que colhendo uma história da mulher, não é chegar lá, eu quero colocar hormônio, você vai e coloca e não pede nenhum tipo de exame. Quantos pacientes que foram lá no consultório fazer modulação hormonal e eu descobri adenocarcinoma, que é um tumor maligno. É um tumor, né? Já é maligno. Então, quantos pacientes? Vários pacientes já foram e eu descobri porque a gente pede os exames. Pede os exames. Não é só chegar e falar, doutor, eu quero testosterona, quero o chip da beleza. Isso não cai. Esse termo nem é usado mais, né? Esse termo nem é usado mais. Não é, e nunca foi, né? Uhum. Chip da beleza é um termo usado por pessoas, por charlatões, porque não existe. Não existe, sim. Bom, a gente vai falar então de saúde e eu queria que você me falasse qual que é a relação, para os profissionais que estão nos assistindo, qual que é a relação dos bons hábitos, alimentação, atividade física com o desempenho profissional. Porque hoje, por exemplo, a Colabore vai atender muitas pessoas, muitos empresários, e as pessoas sempre falam com a gente, eu me sinto muito cansada, sobrecarregada, exausta. E quando você vê a rotina, aquilo ali é uma organização de tempo que a gente consegue fazer com que a pessoa se desenvolva. Sim. Mas você vê a indisposição física. Então, ela tá muito café, muito açúcar, muito carboidrato, pouca água, inflamada, não faz uma atividade física e fala que não tem tempo. Então, hoje, quando você vê bons profissionais na internet ou que seja um palestrante, você sempre vê que essa performance física está diretamente associada. Mas eu queria que você explicasse isso de uma forma médica mesmo, como você explica para os seus pacientes. Qual que é a relação de bons hábitos com o desempenho profissional? O que a gente tem que entender? A gente tem que entender que a gente precisa, principalmente os empresários, né? Eles precisam ser pessoas de alta performance. Se a gente pensar num prefeito mesmo de uma cidade, ele tem que performar. Ele tem que pensar em alta performance dele. Alta performance mental, física, tudo isso e espiritual. Primeira coisa que eles têm que pensar, eles têm que tirar 1 hora por dia. Eu não tenho tempo, não tenho condição. Isso é uma desculpa. Então eles têm que tirar 1 hora por dia para fazer uma atividade física, nem que eles comprem aparelho e põem dentro de casa. Mas que eles têm que fazer, eles têm que fazer. O que eu acho disso, né? Diminuir o excesso de alimentação de produtos industrializados e produtos ultraprocessados. É uma comelância de carboidrato que eu nunca vi igual. O corpo não é feito de açúcar. Você come um prato de arroz, ele é transformado em açúcar no corpo. Você come um prato de macarrão, de nhoque, de lasanha, tudo isso é transformado em açúcar. E quando isso chega no cérebro, depois que você come isso, é uma dopamina, né? É um êxtase. Você fala, que delícia. E aí o cérebro fala, que hora que você vai mandar mais? 2 horas, você pode contar no relógio que você dá fome. Porque você deu pico de insulina, a insulina cai de glicose, a glicose cai, você sente vontade de comer doce de novo. Ou outro tipo de carboidrato. E isso interfere, por exemplo, na concentração? Altamente. O açúcar é altamente contraindicado para a gente concentrar, para a gente ter um foco. É a mesma coisa de eu estar aqui dando entrevista, antes disso eu comer
um prato de macarrão para vir aqui. Isso vai piorar muito a minha cognição. Então, o que a gente usa? O cérebro é constituído de quê? De água e gordura. Então, se a gente come gordura boa, se a gente come carne, come salada na janta para dormir, olha para você ver, que beleza. É uma comida leve que você dorme bem. Comer antes de dormir, por exemplo, tem gente que dorme 11 horas e quer comer 10. Não dá, porque o corpo fica disputando se ele vai se ele vai produzir melatonina para dormir ou se ele vai fazer a digestão. Mas primeiro tem que ser feita a digestão. É feita a digestão primeiro, aí o sono, que era para ser 11 horas, vai lá para meia-noite, 1 hora. Que depois, aí o cortisol tem que abaixar, porque o cortisol aumentou, você acabou de comer, cortisol lá em cima, a melatonina para de ser produzida, com cortisol alto à noite. Aí o cortisol tem que cair para a melatonina ser produzida. Aí deu meia-noite, 1 hora da manhã, aí você já acorda no dia morto. Então é por isso que as pessoas acordam cansadas. Cansadas. E se você tiver comido 11 horas um carboidrato, você acorda no outro dia morrendo de fome. Porque você vai dar pico de insulina a madrugada inteira. Sua insulina sobe e desce. Então, olha bem, você acorda de manhã morto de fome. As comidas durante o dia devem ser comidas mais relacionadas com, por exemplo, um almoço, uma salada, carne, um tubérculo, uma batata doce, uma mandioca. Substitui o arroz por esse tipo de tubérculo, que são as raízes. Come coco seco, come abacate, que são fontes de gordura boa. E para quem fala que não tem condição, isso é barato. É acessível. Acessível a todo mundo. O que é caro são as castanhas. Né? Castanha do Pará, castanha de caju, que é outro tipo. São as oleaginosas. Então, um homem de alta performance, ele tem que ter uma alimentação baixa de carboidrato. Não estou falando que ele é para zerar o carboidrato. Sim. Mas ele tem que ter uma alimentação baixa de carboidrato, pelo menos no dia a dia dele. Ele tem que ter uma atividade física, pelo menos 1 hora por dia. Ele tem que fazer uma modulação hormonal. Ele tem que ver vitaminas e minerais que estão baixos. Vitamina D, que é responsável por fadiga, por cansaço, por desânimo. Vitamina B12, que é a vitamina da concentração. É a vitamina do foco. A B12 e as do complexo B. E essa tem que ser repostas injetáveis. Ou de forma oral. Ou de forma oral, porque no alimento não tem como, pela quantidade, né? Pela dose. O que a gente quer de otimização, né? Como a gente quer uma otimização lá bem alto, a gente quer valores de referência otimizados, você não vai conseguir chegar a isso no alimento. Entendi. Senão um pescador ia ter a vitamina D estourada. Ele fica no sol de 5 da manhã às 9 horas. E eles gripam, eles têm câncer, eles morrem, né? Então, assim, a gente, para otimizar essas vitaminas, a gente tem que suplementar elas. Ou de forma oral, ou de forma injetável. Aí vai depender do valor que tiver lá. Se tiver muito baixo, a forma injetável é a melhor forma. Magnésio tem que ser usado. Magnésio L-treonato, por exemplo, é um magnésio importante para a concentração. Então, se você já faz uma suplementação de magnésio L-treonato com vitamina B12, você já melhora seu foco. Então, um empresário de alta performance já ajuda. Você vai e põe uma testosterona. Aí você tem que consultar com o médico para ver o tipo de testosterona que o médico vai optar por colocar nele. Olha como que você aumenta a performance desse cara. Uma testosterona baixa causa depressão, irritabilidade, perda de memória. Eu acho que esses são sintomas que muitos profissionais hoje têm. Tem insônia, cansaço excessivo, uma irritabilidade que é fora do normal, perda de força. Então, olha bem, como que um cara de alta performance pode ter uma testosterona, por exemplo, de 200? Não tem como. Ele querer alta performance assim, o cara que não lê, um cara, né, que acredita no Senhor e não lê a Bíblia todos os dias.
A questão da ansiedade também é algo que tá em alta, vamos assim dizer, em todas as esferas profissionais. As pessoas Sim. têm sofrido muito com ansiedade, crise de ansiedade, com pânico. E isso também está relacionado a maus hábitos? Tá. O açúcar estraga isso, né? O açúcar, quando você come o açúcar, ele te joga no sofá, né? Ninguém come o açúcar e quer correr 20 quilômetros. Você come, você quer deitar. Então, a ansiedade, a depressão tem a ver muito com deficiências de minerais, vitaminas e uma deficiência hormonal. A camisa que eu fiz lá no Instituto foi assim, você achou que fosse depressão, mas é deficiência hormonal. Não, isso aí que você falou era uma pergunta que eu ia te fazer, então já vou fazer agora. Tá bom. Porque muitas pessoas às vezes acham que tá com um pensamento errado, que é a depressão, por exemplo, que ela tá muito triste, e aí ela ou vai no remédio ou vai no psiquiatra, psicólogo, então não tô dizendo que não tem que ir, mas muitas vezes a cura vem de uma vida saudável. De uma vida saudável. Olha bem, não tem coisa melhor. Então isso muda a mente mesmo? Olha bem, a depressão, a dopamina dessa pessoa é lá embaixo. O hormônio, né? O hormônio da recompensa, a dopamina, ele tá lá embaixo, ok? Ok. Nada dá prazer para essa pessoa. Se aumenta, olha bem, se aumenta a testosterona. Você fala com essa pessoa para fazer atividade física 1 hora todos os dias. A dopamina dessa pessoa já vai aumentar. Porque a recompensa dela vai ser o quê? Atividade física. Então amanhã ela não quer faltar, amanhã ela não quer faltar, amanhã ela não quer faltar. Você vira um ciclo vicioso do bem. Sim. Beleza? Você muda o estilo de vida dela. Diminui o carboidrato, os carboidratos podrão, que a gente fala. Coloca o carboidrato que a gente acabou de falar, as raízes. O podrão seria pão, Bolo, biscoito, macarrão. Né? Existe macarrão hoje que a gente pode comprar de farinha de arroz. Você pode comprar macarrão sem glúten hoje. Hoje tem em todos os lugares, né? Sim. E, então é isso. Então, se a gente melhorar esses hábitos que a gente está falando, estilo de vida alimentar, fazer atividade física todos os dias, conduzir minerais, vitaminas e hormônio de uma forma correta, ele eleva. Quantas pessoas que entraram no meu consultório depressivas? Eu vou falar principalmente as mulheres. E quantas saíram tratadas? Como que é a frase da camisa? Você achou que fosse depressão, era deficiência hormonal. Muito bom, muito bom. Então, se a gente for falar de um hábito, eu sei que cada pessoa é algo muito específico, mas quais seriam os principais hábitos, por exemplo, vamos falar da vida profissional, na parte da manhã, do almoço, num lanche e à noite? O que seria, que eu vejo que você sempre de manhã coloca ali, um shot que você faz. Sim. Então, a pessoa, o que ela tem que observar a partir desse podcast? Não, isso eu não tomo, isso eu não faço, para ela entender que ela precisa mudar esses hábitos. O que eu posso colaborar com a vida dela? O que você né? pode colaborar com relação a esses hábitos? Tá, beleza. Shot matinal, né? Primeiro, você tem que comprar um raspador de língua de cobre. Quando você faz o detox da língua, ali sai uma crosta branca de manhã. E o que é essa crosta? Toxinas, bactérias. Que é produzido durante a noite? Durante a noite, durante o sono, durante o nosso descanso. E aquilo, vamos supor, que você acorda, desce para tomar um café, aquilo você está jogando aquilo tudo para dentro do estômago. Na hora que você tira aquilo, você vai ver o tanto que você vai raspando, você vai tendo um hábito daquilo, você vai vendo o tanto que aquilo sai. Então ali tem toxinas, bactérias que a gente tem que tirar. Beleza. Raspou a língua, não escova o dente. Desce, toma o seu café, volta. Aí depois que você for para trabalhar, você escova o dente. Tá? Então tem que dar esse intervalo. Esse intervalo. Beleza. Shot matinal. Shot matinal eu tomo depois que eu raspo a língua, antes de tomar o café. Então o que é o shot matinal? É a água espremida com limão. Água com limão não emagrece ninguém. Água Boa com observação. limão. Água com limão. O limão é o quê? Uma vitamina C. Quando eu jogo o limão ácido dentro do estômago, o que a gente tem que entender? O pH do estômago é um pH ácido, de 1,5 a 2,5. Na hora que eu jogo o limão, eu quero o quê?
vamos supor que o pH do estômago nesse horário está 4,5, 5. Eu diminuo o pH desse estômago. Para quê? Para na hora que ele receber a proteína, que é o ovo, por exemplo, que eu como de manhã, essa proteína ser o quê? Absorvida. Então o limão, ele tem uma finalidade, além de ser vitamina C, ele promove uma melhor absorção da proteína quando você come ela. Deu para entender? Ok. Então eu coloco limão espremido, 20 gotas de própolis. Eu adoro usar o Lugol, que é o iodo, né? E a falta do iodo nas mulheres causa diversas doenças, né? Pode levar ao hipotiroidismo, pode levar a cisto na mama, pode levar a cisto no ovário, que é o ovário policístico. Então, a gente tem a finalidade desse iodo. E o iodo, para a gente, ele faz o quê? A gente transpira mais. Pessoas que não suam muito, normalmente, são deficiências de iodo. Tá na academia e não transpira. Pode dar uma olhadinha no iodo. E aí a gente pede o iodo urinário 24 horas, tá? Então, eu coloco o Lugol, que é o iodo, 2 gotas nesse shot. Tem gente que gosta de colocar cúrcuma, eu não curto, porque fica muito ruim para tomar, horrível, então eu não tomo. E normalmente eu gosto de colocar também 1 colher de sopa de vinagre de maçã orgânico, que ele é ótimo para o quê? Porque o ácido que tem nesse vinagre faz com que você não absorva o carboidrato que você vai comer em seguida. Então, se uma colher de sopa, né? Eu coloco até mais, mas eu olho no olho, então sempre passa, né? E isso é muito bom, porque você vai comer um carboidrato de manhã, a absorção daquele carboidrato não vai ser na sua totalidade, né? Vai ser parcial. Beleza, aí eu tomo café. O que eu como normalmente? Eu sempre posto, né? Ovo, que eu amo, café sem açúcar. Eu como uma banana ou um mamão. Aí as pessoas falam, mas você fala que banana e mamão é um carboidrato de alto índice glicêmico, mas por que você come? Porque eu tenho uma insulina baixa. Eu sou um cara que faço jejum demais, que depois a gente pode falar. Eu faço muito jejum, então eu tenho uma insulina muito baixa. Então, pelo que eu faço de esporte durante o dia, eu amo fazer esporte. Então, o que eu faço de esporte, eu posso comer isso. Entendi. Tá? Por isso que tem que ser muito individualizado. Individualizado. Os protocolos de alimentação. Então, eu como o ovo, normalmente banana da terra, que tem, e quando não tem banana da terra, é batata doce, que eu gosto de comer. E uma fruta. Isso eu gosto muito de mirtilo, que é o blueberry. Esse blueberry é um potente antioxidante. Eu amo comer ele, né? Você come ele junto com cereja, você aumenta mais ainda como antioxidante. Ele é ótimo. No almoço eu sempre como um tubérculo, uma salada e uma proteína. Sempre. Ou um purê de banana da terra, ou um purê de mandioca. Um tubérculo. Tá? À tarde, abacate, coco, eu como muito, ou levo para a clínica, ou eu como uma fruta que tem na clínica, que a gente oferece para os pacientes, e café sem açúcar. E quando eu não quero comer, eu peço às meninas para fazer ovo cozido, e como um ovo cozido. E à noite, uma proteína e salada. Então, básico. Isso. E a atividade física que você faz de manhã, à noite, tem um horário específico? Sim, eu faço atividade física de manhã, 7 horas, de 7 às 8. Essa alimentação minha, por exemplo, o shot eu tomo antes de ir para atividade física, né? E eu como quando eu chego da atividade física. O pré-treino, o seu pré-treino, então, é esse shot? É esse shot, normalmente eu ponho glutamina nele também e creatina, tá? Eu normalmente já ponho, porque eu mato ali de uma vez só. Então, normalmente é isso. É isso que é a minha rotina diária. E isso aí, às vezes as pessoas buscam muito uma solução rápida. Então, eu tô com falta de foco, o que eu tenho que tomar para melhorar meu foco? Sim. Isso acontece, é normal. E as pessoas querem mesmo aquele imediatismo. Então, esse hábito que você falou já melhoraria muito. Sim, porque é uma dieta mais, se a gente puder falar, é uma dieta... Eu não vou... É uma low carb, mas se eu diminuir mais o carboidrato, se eu tirar essas frutas que eu como, ela vira uma dieta cetogênica, porque o carboidrato só vai ficar no almoço. Que é dieta cetogênica, é 10% de gordura, 20% de proteína e 10% de carboidrato, né?
Então, se eu tirar essas frutas que eu como, quase vira uma dieta cetogênica. Sim, Mas eu posso falar que é uma dieta low carb. sim. Como você fez essa transição de carreira, vamos assim dizer, É isso mesmo. é isso mesmo, né? Você também percebeu muito a diferença no seu atendimento em específico nos consultórios. Sim. E aí hoje se fala muito sobre a humanização. Então você fala que na sua consulta você pergunta sobre infância, sobre estilo de vida, se Sim. teve algum trauma. Sim. Então para você, o que essa palavra representa hoje na sua medicina, a humanização? O que é humanização para você na medicina? Humanização é você atender seu paciente com as dores que ele tem para te levar e você poder suprir essas. Se você não conseguir suprir, pelo menos você servir ao seu paciente o que ele está precisando naquele momento. Humanizar isso é você suprir, é você dar amor aonde que eles não estão enxergando o amor. Por mais que você seja duro na consulta, mas através dessa dureza eles vão enxergar algum amor, alguma entrega sua Uma esperança. por eles, uma esperança. Então, humanizar é você acolher. Acolher o paciente da entrada, na hora que ele pisa no seu andar, até dentro do seu consultório. É você poder amá-los dentro do consultório como, às vezes, o pai e a mãe não amou. Então, por isso que muitas mulheres choram lá dentro, homens choram, eles já me levaram também, porque tem histórias pesadas. Sim. Tem histórias fortes demais. E que causaram doenças. Isso, que causaram doenças e eles não contam nem para marido. Entendi. Marido não conta para mulher. Nem ninguém sabe. Sim. Que é eu e o paciente. Então, como que você humanizar isso? É você servir, ser mordomo deles ali dentro. Igual a gente é cristão, a gente é mordomo de Jesus. É ser isso dentro do consultório. Muito bom. Não só fazer um tratamento e tchau. Sim. Né? Passar um remédio, receitar ali e tchau. vai. E Deus te abençoe. Não é isso. Não é isso. Você comentou em uma das causas que pode levar a pessoa à depressão, a questão do hipotireoidismo. E a gente vê muito, eu principalmente assim, com as pessoas que eu converso, as pessoas têm muita dúvida ainda sobre a função da tireoide. Então eu queria começar falando também especificamente sobre ela, queria que você falasse o que é, qual que é a importância, por que ela tem que estar regulada, por que muitas pessoas têm alteração e não sabem. Então eu queria que você falasse assim, para todo mundo que está assistindo nunca ouviu falar da tireoide. O que é a tireoide? A glândula tireoide é uma glândula que é uma glândula endócrina, né? Que está no corpo, está nessa região do pescoço. É uma glândula que comanda todo o nosso eixo. Então, se essa glândula tireoide, eu vou falar em termos práticos, se essa glândula tireoide descompensar, se ela ficar descompensada nas mulheres ou nos homens, a pessoa vai entrar em fadiga, em cansaço, em queda de cabelo, em ganho de peso. Às vezes a pessoa está remando para emagrecer e não consegue emagrecer por uma disfunção tireoidiana. Essa glândula é uma glândula que ela tem o hormônio T4, que é a tiroxina, tem o hormônio T3, que é a triiodotironina, e tem o TSH, que é o hormônio tiroestimulante. Normalmente os médicos pedem TSH e o exame de T4 livre só. Mas o exame a ser pedido também pode ser o antitrab, o T3 livre e pode ser pedido também o anti-TPO. Por que pode ser pedido e tem que ser pedido esses exames? Porque o anti-TPO vai dizer se a paciente tem doença de Hashimoto ou tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune ocasionada pela seguinte forma: a pessoa inflama muito o corpo, aumenta a insulina por comelância, por mau hábito, por sedentarismo, por falta de prática de atividade física. Então ela inflama o corpo. Esse anti-TPO,
é um porteiro da tireoide, ele serve para defender a glândula tireoide, só que quando ele vê que o corpo está atacando por processo inflamatório crônico, esse anti-TPO, em vez de defender a tireoide, começa a atacar a tireoide. E aí você começa a desenvolver uma doença autoimune. E essa doença causa isso tudo que você falou, a fadiga. Fadiga, cansaço. Então, às vezes, o paciente é o seguinte, foi a minha pergunta da caixinha. Doutor, meu TSH tá X, meu T4 tá X. E eu tô com todos os sintomas. Falei, cadê o anti-TPO? Cadê o antitrab dosado? Cadê o T3 livre? Porque o T3 livre, ele vai mexer com o metabolismo do nosso corpo. E aí a gente pode ter, e os médicos, na verdade, não pedem T3 livre, porque eles acham que não tem função, que é o triiodotironina. Se ele não tivesse função, eles não estariam ali no livro de fisiologia, para conversão de T4 em T3. E a gente pode ter um hipotiroidismo por falta de conversão de T4 em T3. E trata isso. Chamei hipotiroidismo de conversão. E aí, isso pode fazer o quê? Aumentar a pressão arterial. Isso pode ter, e aí você dosa o TSH está normal. E o que isso pode levar o paciente com o TSH? As mesmas causas da paciente que tem o hipotiroidismo, que tem Então, o a pessoa TSH vê o exame e acha que está tudo normal. Tudo normal. Porque está nos exames laboratoriais. Ali está falando isso, então eles vão seguir aquilo ali. Sim. E a pessoa tem que tratar, é um controle que faz para sempre. É um controle. Esse anti-TPO você tem que o quê? Para onde que você começa com ele? Desinflamando. Aí o que você tem que olhar para você desinflamar o corpo? Aí a gente vai começar pela boca. Aí você tem que olhar implante de titânio. Esse assunto é polêmico. Implante de titânio implante de titânio. Mas a gente vai falar. Implante de titânio. Tem que olhar essas extrações dentárias. Porque algumas extrações dentárias têm deixado cavitações. E nessas cavitações ficam o quê? Bactérias no ligamento periodontal. Que vai causando o quê? Quando você pede uma tomografia, você vê a imagem. Na hora é o André que faz a cirurgia, é um dentista biológico que vem de São Paulo. Na hora que ele abre lá, ele fala que fica até amarelo o lugar. E o cheiro é horrível. Então, e essa cavitação é o quê? É um processo inflamatório, é uma inflamação... Mas o lugar foi aberto? Foi aberto e... O que é isso na boca? Essa inflamação é causada com... Tirei o siso. Aí na hora de fechar ali... Às vezes uma curetagem que não foi bem feita. Ah, ok. Uma falta de uma curetagem bem feita. E sempre vai ficar alguma coisa no ligamento periodontal. Algum resto de alguma coisa. Só que aquilo é uma bactéria. E aquilo vai disseminando. Você fechou, não fechou? Então, daí um ano, você pede uma tomografia para você ver como é que tá. Mas quem faz isso? Pois é. Quem pede isso? Pois é. Quem vai lá e fala assim, vamos fazer uma tomografia da boca para ver isso? E mesmo quando pede, assim, não enxerga. Não consegue ver. E quando que a odontologia biológica, assim... começou a ter voz no Brasil. Porque isso é novo para muita gente. Talvez na sua realidade ali você tem os doutores com você, mas quando que isso começou a ser mais forte e mais visto pelas pessoas? Na verdade, na medicina integrativa, né, no curso de endocrinologia que eu fiz com o Tutulaí, lá tem um módulo, né, com o Trali. Esqueci o primeiro nome dele. O Trali, lá de São Paulo, né? Mas no Instagram dele tá Odontologia Trali. O Trali é o dentista do Dr. Laí e ele falou sobre isso. Ele dá uma pincelada sobre isso e a gente fica muito curioso. Então eu fui para São Paulo, só eu de médico, no meio de 11 dentistas e fiz o curso de uma semana do Trali. Ah, então você sabe. Por quê? Porque eu queria aprender. Eu queria entender para me poder ajudar. E aí, você desinflama o corpo do paciente todo. E aí o anti-TPO não abaixa. Você faz desparasitação, você faz tudo. Não baixa o anti-TPO. Aí quando você vai para a boca, tá lá o foco. Tira o foco e abaixa. Imediatamente? Imediatamente não, com o tempo. Com o tempo, porque ainda o corpo tem que... Tem que entender o que está acontecendo ali naquele novo momento. Então são cavitações... Implante de titânio. Tem que tirar as amálgamas. As amálgamas, né? Eles falam
que não são ricas em mercúrio, né? Mas são ricas em mercúrio. É o material É dela? a liga de metal, né? Então tudo isso... Que está na liga de metal. Uhum. Influencia. Não tem como isso não influenciar. Então começa pela boca. E aquelas contenções, né? Contenções depois que você tira o aparelho fixo, aquelas contenções de metais, Uhum. que você tem que trocar aquelas contenções para o acetato. Porque aquelas contenções também, elas têm uma quantidade grande de metal pesado nelas. E também fica ali. A pessoa tem que usar. Ué, vai Tirou o ficar aparelho, tem que usar ali pra sempre. e vai ter que usar para sempre. Então a Tawane faz isso lá, né? Ela troca essas contenções, tira as amálgamas, faz o isolamento da boca, né? Porque tem que fazer um isolamento para poder retirar. Não retira essa amálgama de qualquer forma, porque se você retirar de qualquer forma, o paciente vai engolir essa amálgama. E já aconteceu o caso. Está engolindo mercúrio. Sim. Ah, que colocou há muito tempo. Coloquei lá com 20 anos atrás. E daí? Que ele está circulando. Ué, está circulando a corrente sanguínea. E já tem estudos mostrando, né, a quantidade de mercúrio no corpo versus Alzheimer, uma demência senil. E aí, como é que faz? Isso ainda vai ser muito difundido, eu acredito, principalmente porque está crescendo muito, Tá. mas ainda tem muito preconceito, assim, da odontologia com a medicina, e muitos médicos não têm essa integração com os dentistas, Pois mas precisa mudar. E a medicina integrativa é isso, né? É isso aí. É a integração, né? É a integração de tudo. As doenças começam pela boca. Tudo começa pela boca, cara. Não adianta eu tratar o corpo todo e a boca tá toda remendada. Eu tenho que olhar a boca do paciente. Não tem como. Por isso que nós temos lá no Instituto Odontologia Integrativa. E nossa clínica foi uma das primeiras clínicas de Minas Gerais. Sim. Foi a primeira clínica de Minas Gerais, se bobear, que teve odontologia integrativa. Sim. Então, com relação à tireoide, também está ligado, você falou que começa pela boca, ao né? anti-TPO, né? Ao hipotiroidismo de Hashimoto, tá ligado. Tá ligado. Tá ligado tudo que tem na boca. Curioso. Curioso, né, gente? E o Muito implante, interessante. E o implante, né, que a gente indica normalmente é o implante de zircônia. Sim. Então, quando... Eu até coloquei aqui, você falou um pouquinho, mas para quem está assistindo a gente, o que a pessoa precisa sentir? Os sintomas, quais são os sintomas que ela tem que ter? Você falou da fadiga, para ela procurar e falar, não, eu acho que eu tô com isso aí, porque eu tenho todos esses, faz um checklist. Queda de cabelo, cansaço excessivo, que é a fadiga, sonolência, unha enfraquecida, lascando, não dorme direito, o sono fica atrapalhado. Algumas pacientes têm até taquicardia. São as principais. Ótimo. Não esquecer que a anemia, a baixa de ferro por muito tempo pode te levar ao hipotiroidismo subclínico. Então, uma mulher com uma ferritina abaixo de 100 por muito tempo pode desenvolver no futuro anemia ferropriva. O ferro é importante na conversão de T4 em T3 e vice-versa. Então, existem alguns minerais que são importantes para haver essa conversão desses dois hormônios. Vitamina D, vitamina A, zinco. O principal mineral da tireoide é o selênio, que está na castanha do Pará. Magnésio e ferritina, que é o ferro. Sim. Na hora que a gente dosa a ferritina está baixa, está com anemia ferropriva, primeiro, você tem que arrumar essa anemia ferropriva, você tem que arrumar esse ferro, para depois você vir na tireoide, porque de repente, você colocou o ferro, a tireoide já volta a funcionar às vezes, você não precisa nem de tocar, em T3, em T4. Ah, sim. Então depende do caso mesmo, do grau ali. Do grau, de cada um. A vitamina D da pessoa às vezes está 12. Vai funcionar a tireoide como? Então você faz isso em conjunto. É tudo em conjunto, né? É um sistema, né? Nada anda solto, né? Nós somos um sistema, Nós né, doutor? somos um sistema. A gente percebeu que depois da pandemia,
e eu percebi isso nitidamente, que as academias elas começaram a ficar mais cheias. Então, as pessoas têm se conscientizado, têm pelo menos procurado mais esse tema sobre saúde. Mas você como médico e na sua realidade clínica, por que você acha que isso está mudando? Então, antigamente, as pessoas, era até comum, eu tenho isso na minha família, né, de pessoas tirarem foto com cigarro, fazia parte de um status. Sim. A pessoa ali com cigarro, com charuto, enfim, com o que for. E hoje a gente vê isso ao contrário. Então, muitas pessoas que estão na internet, influencers, atletas, que falam, não, eu não bebo, eu não consumo bebida alcoólica. Sim. E às vezes não é cristão. Então faz mesmo Cristiano em prol Ronaldo. da saúde. O Cristiano Ronaldo. Ele é um grande exemplo de alta performance em todos os sentidos. Todos. Então, por que você acha que isso está mudando? É a influência das pessoas, de rede social? Foi a pandemia? O que você acha? Pandemia. Total. As pessoas estão com medo de morrer hoje. Eles viram. Pessoas de 28 anos morrendo, pessoas de 22 anos morrendo. Porque as pessoas acham que elas são muito novas e que a saúde dela está em dia. Vou ver depois, né? E você me perguntou o que você precisa. O que eu falei para ser um homem de alta performance não é um homem só de alta performance. É para você ter uma saúde. Não adianta eu fazer atividade física, já ajuda todos os dias, mas eu ter minerais e vitaminas lá no chão. Eu tenho uma anemia ferropriva. Por isso que a pessoa fala que não tem força, às vezes para ir na academia. Então, não é preguiça, né, doutor? Não, então o que fez essas pessoas a desenvolver? Viu que a morte estava absurda. Todo mundo teve parente, todo mundo teve um tio, um primo, gente da igreja que morreu. Elas desesperaram. Então, quem nunca tratou de saúde, quem nunca olhou para a sua saúde, começou a olhar depois do Covid-19. Uhum. Começou a dar valor à sua saúde no Covid-19. Sim. A gente viu recente, não sei se você acompanhou essa matéria, eu até anotei o nome dele aqui, ele chama Brian Johnson. E tá assim, tem muitos programas falando dele, que ele gastou mais de 2 milhões de dólares em muitos tratamentos para rejuvenescer. Então, ele faz tratamentos em casa, fez a neuromodulação também, e ele começou a ficar muito famoso porque agora isso vai virar um reality. Então, a vida dele agora vai ser um reality e ele gastou, assim, milhões de dólares nesse tratamento para querer ser mais jovem. Algumas pessoas começaram a criticar, falando que isso, né, que o envelhecimento é natural, que ele tá um pouco paranoico, enfim. Sim. E aí começaram a falar agora muito sobre a saúde da mente. Sim. Porque ele pode estar com um corpo ali, vamos supor, mais novo, aparentemente mais novo, os exames estão ok. Isso aconteceu com o Dr. Ray. Mas a mente... Ah, ótimo. Então, eu queria que Dr. você Ray falasse sobre isso também. Por que a pessoa, às vezes, foca muito nessa parte estética e saúde também, porque o corpo vai responder bem ao tratamento, mas a mente está confusa, ele não está aceitando a idade. O que acontece? E por que você também trabalha essa parte na tríade, né, da mente? Sim, primeira coisa, eu acho que todo mundo vai envelhecer, mas você envelhecer com saúde e colocar esse envelhecimento mais tardio, isso faz parte. Para quem quer saúde com 80, 90 anos. Então, assim, quando eu falo em envelhecer, eu falo com 80 anos eu poder trocar o pneu do meu carro quando furar. Ter mobilidade, né? Eu levantar de uma cadeira sem precisar que o Theo, que é o meu filho mais velho, me ajude. Sim. Então, a gente tem que mirar nisso. Né? Eu não quero morrer dependente igual meu pai morreu. E não foi culpa dele. Mas acaba que porque ele não quis, né? Se ele quisesse ter tido mais saúde, ele teria feito por onde? Sim. Olha bem, você pode ir lá no consultório, vou dar um exemplo, você pode ir no consultório, tratar do hormônio, eu aumento a sua testosterona, eu melhoro a sua progesterona, eu melhoro tudo na sua vida. Só que sua mente, ela tem bloqueios emocionais. Então, você tem bloqueios emocionais de paternidade, você tem bloqueios emocionais de maternidade. Você nunca sai do lugar. Você só tem um corpo físico bonito.
É muito pouco, não é? É muito pouco. É muito pobre isso. Você só tem um corpo e tem uma mente desconectada com a sua tríade, que é corpo, mente e espírito. Então, aonde que eu trato isso dentro do consultório? Eu trato das suas isso para quem quer, tá? Porque tem gente que não quer. Então eu passo batido. Então, existe pessoas que têm suas travas emocionais. E a gente tem que desvendar essas travas emocionais para ela poder explodir. Tem gente parada mentalmente que também não evolui espiritualmente. Olha que loucura. E dentro disso que você estuda, como que foi a ideia de escrever um livro? Aproveitando que você já está falando da saúde mental e espiritual. Então, na verdade, eu fui falar de saúde em um lançamento de um livro em Alphaville, da Fabrícia, que é de BH agora. Eu fui falar do livro dela, fui falar de saúde, eu não sabia nem o que eu ia falar. E de lá eu comecei a falar, falando sobre saúde. Encontrei um cara da editora Eagle, que chama Marcelo. Esse rapaz foi faxineiro, varredor de rua no Rio de Janeiro. E hoje ele é editor de livro, ele escreve livro. O Marcelo falou assim: doutor, você já pensou em falar a sua história? Eu falei: não. Vamos fazer uma história, cara. Vamos escrever seu livro. Eu falei: vamos embora. Topei. E o que eu queria colocar, né? Eu queria que esse livro meu chegasse nos lugares aonde que as pessoas não têm acesso a uma consulta de um médico integrativo. Sim. Quando você vai na última página do meu livro, eu coloco assim, a rota da vida. O que é a rota da vida? Eu coloco dosagem de coenzima Q10, eu coloco dosagem de vitamina D que não vai prejudicar ninguém. Então eu coloco uma rota para você seguir por R$ 69. Então eu queria que esse livro chegasse em favelas, chegasse em pessoas que não têm condição, porque eu queria tocar a vida das pessoas de alguma forma. Isso é tocar, é você deixar algum legado aqui, né? Você deixar alguma coisa para as pessoas. E eu estou escrevendo o meu segundo livro, que é o Jejum Intermitente. Jejum Intermitente e Jejum Espiritual. Eu estou escrevendo esse livro aí já tem algum tempo. Mandei mensagem para o Marcelo hoje, porque eu parei em dezembro, por conta de um turbilhão de coisas, né? A Marcela grávida. Então eu parei, né? A gente arruma desculpa para tudo. E eu também arrumei. E aí eu falei: Marcelo, tem que terminar esse livro antes de março. Antes do carnaval tem que terminar esse livro. Então a gente vai retomar essa semana. E eu acredito que então até... vai vir a parte 2 agora. Mas é uma outra história, né? É um outro livro. É um outro livro. É um livro de jejum espiritual versus jejum intermitente. Que o jejum faz parte da vida, né? Ótimo tema. E é a próxima pergunta. Bom, o jejum todo mundo pode fazer? Tem alguma contraindicação do jejum? Criança, gestante e... Criança eu não indico, gestante também não. E paciente que toma insulina, né? Diabéticos tipo 2 e tipo 1 que fazem uso de insulina podem até fazer o jejum, mas acompanhado com a competência médica. Sim. Não fazer isso por si só, porque pode fazer hipoglicemia de madrugada. Sim. E dá um problemão isso. Sim. Então, já que você vai falar sobre esse assunto no livro, e aí você vai dar um spoiler pra gente. Qual que é a importância do jejum para saúde mental, espiritual e física? Vamos falar da saúde física primeiro. O jejum intermitente, ele serve para você deixar o seu pâncreas descansando. Ele serve para baixar a insulina, para você não ter resistência. Uma insulina de jejum boa é a insulina abaixo de 5,5. E em quanto tempo que abaixa essa insulina? Que seria o jejum ideal, assim, para isso? Vai depender. Tá. Então, hoje eu peguei uma insulina de 28. O ideal é 5,5. E aí você dosa a glicose do paciente e dosa a hemoglobina glicada, tudo normal. Os médicos convencionais vêm e falam assim: ok, você não tem nada. Com a insulina alta, quer dizer, o pâncreas do cara não para de trabalhar. Aí daí 1 ano o cara está diabético. Porque aí o pâncreas, o que ele faz? Estou cansado de produzir insulina para você, parei de produzir. Aí o que a glicose começa a fazer? Começa a subir. Ela sobe, porque a insulina não está funcionando mais dele.
sobe, aí vai no médico, dosa a glicose, aí o médico vai ver que ele é diabético. Então, através da insulina, eu antecipo isso com os pacientes. Então, o jejum é para quê? É para você deixar o pâncreas em stand-by, para você descansar esse pâncreas. Esse pâncreas não vai trabalhar. E quanto mais prolongado for os meus jejuns, mais eu vou produzir glucagon, que é um hormônio produzido pelo pâncreas também. O glucagon serve para quebrar o triglicérides. Então, quanto mais prolongado for meus jejuns de 24, acima de 18 horas, 24, 36, 48, 72, que é o jejum que normalmente eu faço, de 72 horas, eu vou produzir muito glucagon e esse glucagon vai quebrar os triglicérides. E aí meu triglicerídeo baixa. Agora, quantos jejuns é necessário? Você tem que fazer, tem que dosar a insulina para ver a necessidade. Saúde espiritual, né, que você falou. Qual que é a influência? Isso não é uma moda. Isso está no Antigo Testamento, está lá em Joel, né? Em Joel 2,12 fala disso. Fala disso assim, claramente. Em Isaías 58, 1,14 fala para explodir. Jesus arruma uma confusão com o povo dele, né? Ele fala, não jejue de qualquer forma. Não fique mostrando essa cara de sofrido e depois maltratar os seus empregados. Para que serve o jejum? Depois vocês leiam lá, Isaías 58, 1,14. Jesus chamando a atenção do seu povo para jejuar de forma correta. Então, quando você jejua para espiritual, você não quer modificar Jesus. Você quer ter uma sensibilidade maior. Você quer a mortificação da sua carne. Eu estou ali para matar a minha carne, matar as minhas vontades, matar os meus desejos. Então ali eu ainda continuo dando comida para o meu filho, eu continuo vendo as pessoas comerem, minha esposa almoça, minha vida continua. Então aquilo ali é para me aguentar. Então você falou de mente, eu estou fazendo o que com isso? Eu estou aumentando o que? A minha mente. Ela está ficando mais resistente. Um jejum de 72 horas que eu faço é um jejum de 3 dias. Então, se você perguntar de alta performance mental, não tem maior do que isso. Então, no Novo Testamento, já passando para o que a gente vive, né, na Nova Aliança, Mateus 6, 16, 18 fala muito claro disso, sobre jejum também. Então, assim, a gente precisa de fazer o jejum. Apóstolo Paulo, tudo que ele fazia, ele jejuava. Tudo que ele fazia, Jesus, né? Falar mais de quem? Falar de Jesus. Jejuou 40 dias e 40 noites. E depois na Bíblia fala, e ele sentiu fome, depois ele foi comer. Mas ele ficou muito tempo sem comer. Então o jejum modifica a nossa espiritualidade. Você lê a palavra de forma diferente. Porque não tem interferência da carne. Não há interferência da carne no jejum espiritual. Sim. Se você está falando de Jesus também, se a gente pegar a trajetória de Jesus naqueles 3 anos dele de missão, que foram os 3 anos que ele se dedicou... De 30 aos 33. De 30 aos 33, a gente percebe que ele tinha um corpo forte. Uhum. Porque fala o tanto que ele andava, o tanto que ele ficava ali com os discípulos e na pesca. Então, Jesus, ele tinha um físico saudável. Saudável. Não comia qualquer coisa, né? Não comia qualquer coisa. Não comia qualquer coisa, não alimentava, né? Em 1 Coríntios 6, 19 e 20 fala isso, né? Pense no seu... eu não sei a fala direitinho, mas trate do templo do Espírito Santo de forma correta. Sim. Trate desse templo. Quer dizer, o que eu fico indignado, que tatuagem não pode, piercing não pode, mas você pode comer qualquer coisa e ficar obeso. Como é que faz? Como é que faz isso? Quer dizer que os crentes podem comer de tudo. Então, tudo pode. Mas tatuar não pode, piercing não pode, não sei mais o que, não sei mais o que, não sei mais o que. Mas a comida é lícita, ela é liberada. Então, a obesidade pode. E, infelizmente, o crente ele tem essa fama de comer muito, sim, em excesso. Mas o que aconteceu? Isso não veio da igreja evangélica, isso veio lá de fora. Isso veio de fora para dentro. Crente não bebe, mas crente come muito.
Eles começaram a falar isso fora da igreja, isso entrou para dentro da igreja e eles estão curtindo e ainda continuam falando isso. Infelizmente, né? Tem algumas igrejas que falam hoje sobre saúde. Então eu vou falar da minha igreja. A LAR mesmo, a conferência que a pastora fez para as mulheres foi uma conferência corpo, mente e espírito. Porque a chave dela virou. Eu sou da LAR Fabri, né? Então a pastora fez isso. Então isso é muito bom. Eu fico muito feliz com isso, né? Ainda mais que ela é minha paciente. E eu falei isso com ela durante tempos e tempos. Mas cada um tem o seu processo, Sim. cada um tem seu tempo de mudança, cada um tem seu tempo de maturação. De entendimento também sobre isso, né? Então ela entendeu. A gente estava falando dos exames também, voltando lá, quando você estava falando da tireoide, Ok. que as pessoas aparentemente têm aquela impressão de que está tudo bem. Porque quando a gente pega os exames, tem um padrão ali de referência. Eu queria que você Sim. explicasse isso, por que que isso é usado, existe realmente um padrão de referência, mas que a análise do médico não pode ser aquela referência. É porque o que acontece, né? Você falou sobre a medicina convencional e a medicina integrativa. Existe falta de empatia dos médicos. Os médicos não têm empatia com o paciente. Você chega no meu consultório, a consulta 10 minutos, eles olham o valor de referência e não tem nada, pode ir embora. Então eles vão direto no valor de referência, não escutam o que você está falando. Doutor, eu estou sem libido, meu cabelo está caindo, eu estou com a unha fraca. Eu estou com irritabilidade, eu estou com insônia. Então, os fatores laboratoriais, eles não querem dizer... os exames laboratoriais, os fatores de referência, eles não querem dizer nada. Vai para a parte física e clínica, vai para a anamnese com o paciente, vai confrontar isso com o paciente. Não, doutor, meu cabelo está caindo sim. Não, doutor, eu estou assim, 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 assado. Só que está lá naquele valor. Por quê? A medicina convencional, eles não querem nada otimizado. Ele não quer uma testosterona do homem em 800, eu vou dar a comparação. Eles querem a testosterona entre 200 a 650. Então, se você chegar com a testosterona em 250, você está ótimo. Não quer saber se você está sem libido. Ele vai olhar o valor de referência e vai falar assim, está 250. Está tudo ok. Padrão. Então, o valor de referência não define o estado do paciente. Não pode definir, porque se definir, é por isso que tem stand de gente doente aí na rua. E a pessoa fala, não, meu exame está tudo ok. Não, tá igual tudo... quando você vê uma pessoa obesa na internet e fala, meus exames estão tudo ótimo. Tem cabimento? Visivelmente você sabe que não. Não, é dose de insulina dela, que você vai ver quanto que o pâncreas está produzindo. 30 e tantos de insulina, resistência insulínica lá em cima. Você entendeu? Sim. Valores de referência não definem a vida do paciente. A gente tem que acompanhar por exames laboratoriais, mas a gente tem que fazer o quê? A gente tem que colocar em conjunto a anamnese e o exame físico. Quer dizer, o cara está falando isso, a mulher está falando isso, o paciente não tem empatia. O médico não tem empatia. Então ele olha e fala, não, está tudo bem. Aqui está falando que está tudo bem. Olha, como que eu trato um paciente assim? Realmente é muito diferente, né? Você sente o exemplo disso é a hemoglobina. Vão olhar a anemia pela hemoglobina. A hemoglobina vai de 12 a 16, a hemoglobina está dando 13. O cabelo da mulher não para de cair, a unha não para de lascar. Ela chega reclamando, falou, doutor, acabei de sair do médico, o médico falou isso, isso e isso. Vamos dosar ferritina, 15. Pô, a ferritina da mulher vai de 100 a 200, ferritina é o depósito de ferro do corpo. 15. Saturação de transferrina, por que não pede? Que é outro exame para complementar uma anemia ferropriva. Por que fica em hemoglobina? Em hemograma completo? Aí fica numa medicina arcaica. Sim. E aí fica falando que a gente é charlatão. E aí quando a gente começa a tratar, começa a dar resultado para o paciente enlouquece, era tudo que eu queria. Então isso, você entendeu? Entendi. É falta de empatia. O cara não quer saber, é 10 minutos.
É cara crachá mesmo e rala porque tem mais 30 lá fora, esperando. E ninguém resolve nada. E não resolve ali, passa para o outro, e passa para o outro, e passa para o outro. E o paciente ping-pong. E com relação à diabetes, você estava falando também da insulina. Por que que você fala que a diabetes não é uma doença de remédio? Porque a diabetes é uma doença nutricional. A diabetes é uma doença de comida. A diabetes não é, principalmente a tipo 2, que é adquirida, né? É uma diabetes que você adquiriu porque você não teve o quê? Hábitos alimentares corretos lá atrás. E aí você causou no seu corpo uma resistência à insulina. É o que eu estava explicando sobre a insulina. A insulina para de ser produzida, a glicose começa a aumentar. Aí você vai e começa a metformina oral. A metformina oral não dá certo, ele passa a ser para injetável, a subcutânea, aí acabou sua vida. Acabou. Aí baixa a libido, aí você fica desanimado, fadigado, cansado. Beleza. Mas por que a diabetes é uma doença nutricional? Porque não adianta você dar insulina para o paciente e o paciente encher a cara de carboidrato. Carboidrato é açúcar. Então não adianta você tratar o paciente assim, você não dá uma explicação. A explicação é: não mistura 2 tipos de carboidrato na hora do almoço. Não coma macarrão com arroz. Para com isso. O paciente diabético tipo 2 é o paciente que não fez nada lá atrás para a saúde. Tomou coca, tomou suco de caixinha, só fez besteira. Não vou generalizar, mas 90%. Sim. E aí o que acontece? Quando chega agora, eles querem tratar com remédio. O remédio não vai tratar a diabetes, tira isso da cabeça. Diabetes é uma doença nutricional, é do alimento. Você vai ter que fazer uma dieta cetogênica pro resto da vida, você vai fazer uma dieta paleolítica. Aí as pessoas perguntam assim: mas você só vai comer isso, carne, gordura e folha? Eu falei: por que você não pensou isso lá atrás? Agora, se você quiser ficar com insulina, você tem que ir para o outro. Eu não faço. E se você me perguntar se houve reversão no consultório, houve. Houve. É o que eu falei na minha caixinha de pergunta ontem. Já houve várias reversões. Só que eu não vou ficar postando isso. Não tem necessidade. Sim. Porque minha prova está lá em cima. Eu não preciso de aprovação de ninguém. Porque E tem seus pacientes também, sim, né? porque os mesmos que aplaudem, resultado. os mesmos que me aplaudem são os críticos de amanhã. É, isso é verdade. Então os aplausos não me embriagam. E nunca vão me embriagar, né? Sim. Uma outra doença também que está sendo falada, acredito que uns 2 anos, assim, que todo mundo está começando a pensar mais, principalmente as mulheres, é o lipedema. Então, o lipedema também tá aí. Muita gente às vezes está só acima do peso e acha que é lipedema. E o lipedema também está ligado à alimentação, não tá? Como que tá essa questão também em consultório para você? Muitas pessoas têm Sim. procurado para tratar lipedema? Tem, muitas. Eu até postei uma paciente que virou amiga que tinha lipedema. Lipedema é um acúmulo de gordura excessivo que acomete 90% das mulheres na parte inferior, que é as pernas, e 10% nos braços. Mais acometida das mulheres nas pernas. É como se, falando a grosso modo, fosse uma celulite dura. Ah, sim. Tá? O que isso causa? Como que isso começa? Lá atrás. Maus hábitos alimentares, isso não vai surgir da noite para o dia. Mulher que emagrece e engorda, mulher sedentária, alcoolismo, fumo, carboidrato excessivo, os podrão da vida, hambúrguer, pizza, macarrão, bolo, não sei mais o que, não sei mais o que. Então, todos esses carboidratos, que é o açúcares em excesso, essas mulheres normalmente têm um estrogênio, têm uma estrogenicidade, têm um estrogênio muito alto. O estrogênio muito alto faz acumular mais gordura no corpo das mulheres. Uma modulação hormonal. Com estrogênio alto, eu tenho uma baixa de testosterona, eu tenho uma baixa de progesterona. E aí, essas mulheres vão procurar tratamento cirúrgico. Sim, Lipedema não tem cura definitiva. Lipedema tem controle.
Que é a lipoaspiração, né? Que muita gente recorre. Aí eu vou fazer cirurgia que não vai tratar. Você vai controlar, e se você não fechar a boquinha, não tiver uma modulação hormonal, você vai rodar. Volta tudo. E cada caso é um caso para você modular. Tem mulher que você usa testosterona com progesterona e dá certo. Outra mulher só progesterona. Então, cada caso é um caso. Então, o lipedema é uma doença hoje que está cometendo muita mulher. A mulher emagrece, mas a perna fica grande. Sim. Tem mulheres magras com culotezinho, com culote acentuado, que já é característico de um lipedema. Você vai fazer a circunferência cintura-quadril dessa mulher é acima de 85. E ela é magra. Isso pode saber que ela já tem um lipedema. Então, tem o controle também, É né? o controle. Tratamento definitivo não existe. Ótimo. E falando de mulher também... Só te pode? cortando. Pode. Só que no lipedema, esse estilo de vida tem que ser mudado, tá? Ah, sim. Pro resto da vida. Não adianta você fazer aqui agora, fazer comigo 60 dias, melhorar e depois voltar. O que você viu? A Yasmin Brunet foi postado aí sobre ela. Se você olhar bem como que ela tava, é loucura. Aí ela foi no médico integrativo, o que o médico fez? Tirou glúten e lactose dela. Secou. Aí mostrou o antes e o depois dela nas costas. A perna dela fininha. Diminuiu muito a gordura dela. E aí voltou àquele estado que não tem aquelas, que é o que você falou, que é aquele aspecto com celulite. Dela Isso ficou aí. sem? Não tem o aspecto celulite. Agora, eu não sei se ela fez modulação, eu não acompanhei muito a reportagem, sim. mas ela tratou esse lipedema dela. Sim. E foi diagnosticado, né? Porque ela é nova, né? Querendo ou não, ela é nova. Tem uma pergunta aqui que foi até uma amiga minha que falou assim, por favor, pergunta isso pra ele. Você até citou o glúten e a lactose e ela falou, Tamara, por que as pessoas desenvolvem intolerância à lactose na fase adulta? Nunca teve, agora tem. Então, esse nunca teve vai depender muito, né? Primeiro, quem toma leite é bezerro. O que é lactose? É o açúcar do leite. No leite tem lactose e caseína. Caseína é a proteína. Então tem gente que tem intolerância às duas. Tem gente que tem intolerância só à lactose ou só à caseína. Mas você já viu filhote, uma baleia tomar leite? Você já viu uma vaca tomar leite? É só o ser humano que toma leite, cara. Olha que loucura. Loucura. E o leite é o quê? Aquela água branca cheia de açúcar. Se você me perguntar, o leite é inflamatório? É, porque a lactose é açúcar pura. Então, um copo de leite puro vai fazer você dar pico de insulina. Diabético pode tomar leite? Não. Lactose é açúcar. Tá, como que adquire? É o que ela lembra. Mas tem que perguntar a ela se ela tinha muita diarreia, se as fezes dela é pastosa, se ela faz cocô 3 vezes ao dia ou se ela é constipada. Porque as pessoas acham que intolerância à lactose é só a pessoa ter diarreia. Não, você tem gases. Então tem pessoa mesmo que toma leite e não para de peidar. Ou então faz uma distensão abdominal muito grande. E já é uma intolerância à lactose. Sim, então já é um sintoma. Já é um sintoma. Ela descobriu agora na fase adulta porque ela está mais o quê? Ela está mais focada no quê? Nos sintomas dela. Está mais velha, está mais madura. Então ela vê. Observa muito mais. Mas essa intolerância por quê? E aí, beleza, ela tem essa intolerância desde a fase, 15, 16 anos, continuou, né, tomando leite. Quando chega na fase adulta, ela passou uma vida tomando leite. Chegou agora, explodiu a bomba. Entendi. Então aí, agora que veio a consequência. Que veio a consequência do que ela já... Ela não está fazendo isso só agora, ela já faz isso há muito tempo. Então tudo hoje praticamente tem lactose. Praticamente. Tudo que é prático, tudo que você for fazer na sua casa, que você for cozinhar, normalmente você pode tirar, que é o que tem na minha casa. Se você entrar na minha casa, a geladeira da minha casa
Ela tem fruta, porque a gente é louco com fruta. Tem muito limão, porque a gente espreme limão toda manhã. Carne e folha. Tem arroz e feijão, porque meus filhos comem arroz e feijão. Então, glúten e lactose não existe. Você não vai achar, porque eu não vou comprar. O bolo que até a Lúcia, que é a moça que trabalha lá em casa com a gente há anos, né, criou, a minha esposa, faz, ela aprendeu. Os bolos, bolo de milho, tudo que ela faz é tudo sem lactose, sem glúten. Faz bolo com farinha de arroz. Não quer dizer que seja sem lactose que eu posso comer em excesso. Sim. Não quer dizer que é sem glúten que eu posso comer em excesso. Ok. E aí, falando ainda de mulheres, e o uso do anticoncepcional? Você recomenda, você não recomenda? Não recomendo, Não. de hipótese alguma. Em hipótese alguma? Em hipótese alguma. Por quê? Vamos lá, o contraceptivo, né, ele é para deixar a mulher sem ovular. Eu vou deixar, a mulher fica sem ovular porque eu estou usando um contraceptivo. Com isso, eu estou abaixando o que da mulher? Estou baixando níveis de progesterona. Então, olha bem, uma mulher com endometriose que faz uso, uma mulher que tem endometriose, que faz uso de anticoncepcional. Primeiro, o que é uma endometriose? É uma descamação, né, do endométrio, do tecido que tem no endométrio da mulher. Beleza, aí o médico passa um anticoncepcional para ela. A mulher não está ovulando mais. Com isso, os níveis de progesterona dessa mulher fica como? Lá embaixo. A mulher não ovula, não tem progesterona. Uma mulher sem progesterona é uma mulher que vai piorar cada vez mais quem? A endometriose. E essa mulher vai ficar dependente mais de quem? Do anticoncepcional. Olha que loucura. Por que ninguém raciocina? Você está entendendo? Sim. Então, o anticoncepcional, a mulher começou a usar um anticoncepcional. Você acha que a mulher com uso de anticoncepcional vai ter libido alto? Não tem como. É impossível. Ele bloqueia a produção de testosterona da mulher. Aí a pessoa aí as mulheres vão te perguntar, mas como que eu vou fazer então, doutor? E o que é o pior de tudo, só abrindo um parêntese. Existe profissionais ainda que passam pílula combinada com a mulher com endometriose. Uma mulher com endometriose, ela tem um aumento do hormônio estrogênio, ela tem uma estrogenicidade. Ele passa pílula combinada. Esse estrogênio, ele vai cada vez aumentar mais. Eu pego dentro do consultório. Aí eu pego o estrogênio dela com 400 e tanto de estrogênio, que é, né, na verdade, o estradiol. 400 e tanto de estradiol. Quer dizer, risco de trombose, AVC, de doenças vasculares. Por causa do anticoncepcional. Usando pílula combinada de progesterona, que eles dizem progesterona, que não é, né? É progestágeno ou progestina, é sintético, mais o estradiol. É uma bomba. É uma bomba. Então, bloqueia a produção hormonal. Ok. Eu não posso ser a favor. Lê a bula. Não vamos longe, não. Eu não estou falando... Vão esquecer o que eu falei. Lê a bula do anticoncepcional. Trombose, AVC, aneurisma, infarto. O que mais que eu preciso falar? E aí você vai lá e ainda coloca um dispositivo intrauterino. Então, o que eu indico? DIU de cobre com prata. Tem endometriose. Se colocar o DIU de cobre com prata, vai piorar, às vezes, o ciclo menstrual. Ela pode menstruar mais. Então, o que você faz? Trata com progesterona. Ela precisa ser tratada com progesterona. Então, tem outros caminhos, Tem. né? Progesterona, que eu falo, é progesterona bioidêntica. Sim. Que é parecida com o que a gente produz no corpo. Não é a progesterona artificial. vindo de anticoncepcional que eles chamam de progesterona e que não é. É progestágeno ou progestina. É progesterona bioidêntica que você vai mandar manipular ela. Sim, é diferente. É diferente. Sim. Eu vi nos seus destaques que você fez aquele detox hepático. Sim. Como que é esse detox? Porque eu fiquei interessada. Eu conheço, assim, uma pessoa que já fez e falou que foi maravilhoso e tudo, mas não é algo que é
tão comum assim. Eu queria que você falasse sobre esse detox hepático e qual a Então, frequência que as pessoas têm que fazer, porque o resultado eu fiquei impressionada. então, esse detox hepatobiliar, né, eu faço normalmente quando as pessoas têm esteatose hepática, que é a gordura no fígado, né? Normalmente pessoas com gordura no fígado são pessoas que têm alta elevação da ferritina, resistência insulínica, a insulina de jejum alta também, e tem alteração do lipidograma. Então você vê em exame. E no exame você tem esteatose hepática, nem que for grau leve, que é o grau Sim. 1. Então, o que eu faço? Tem um espanhol, né, integrativo, que ele passa esse detox, que é feito à base de vinagre, que é feito à base de sal amargo, que no final de semana você vai espremer um limão, vai tomar colher de azeite. Então, tem todo o protocolo. E aí, no final de semana, a gente até pede para não ir para evento, porque vai evacuar muito, até sai tudo de dentro de você. Lá nos meus destaques tem. Então, esse advogado fez, né, e colocou uma peneira no vaso e peneirou isso mesmo, né? Caiu umas bolinhas redondas, elas são moles e é uma limpeza que acontece do fígado. Sim, então não é todo mundo. Não, mas então, a indicação, se a gente fosse olhar, né, se a gente fosse olhar no YouTube, em tudo, todo mundo pode fazer. Mas deveria ou não precisa? Se não, por exemplo, eu não tenho esteatose hepática, eu não tenho uma sujeira hepática, eu não faço. Sim, Eu não vejo necessidade de fazer aquela limpeza. sim. Eu faço detox parasitário, eu faço detox de metais pesados. Então eu já faço isso. Eu não tenho necessidade de fazer. Entendeu? Então como que eu vou recomendar isso para todo mundo? Ah, que é bom para todo mundo? É bom, mas eu não vou recomendar isso para todo mundo. Sim, Entendeu? entendi. Eu vou olhar o caso por caso. Mas se você olhar na internet, todo mundo faz. Todo mundo fala. É por isso que eu fui dar uma Sim. pesquisada e eu vi que é comum, assim, as Comum. pessoas ensinando no YouTube. Gente de 70 anos, É, 60 anos, é não isso tem mesmo. idade para, né? Isso mesmo. Queria que você falasse agora diretamente aqui para as pessoas que têm dificuldade de ter constância e disciplina. Qual conselho você daria? A pessoa tem dificuldade de ter constância e ela acha Uma que pessoa procrastinadora, que você está querendo me dizer. é. É uma pessoa que começa os projetos e não termina. Até de saúde mesmo. Então, tudo que você refaz na sua saúde, você reflete na sua vida profissional. É tudo reflexo. Então, se você é procrastinador na sua saúde, você vai ser procrastinadora também na sua vida profissional ou na sua vida pessoal em alguma coisa. Você vai começar um livro e não vai terminar. Você vai começar atividade física e não vai terminar. O conselho que eu dou? Liberar perdão. Liberar perdão para os agressores que você teve no passado. Bloqueios emocionais que vêm do passado afetam a sua vida física agora. A gente acha que não, mas sim. Olha bem, eu não lia livro. Eu tinha um bloqueio emocional de uma professora lá de Valadares que me deu aula aqui na quinta série. Ela me chamou de burro. Então, essa mulher me bloqueou altamente. Ela me expôs de frente para uma turma. Então, eu sempre tive necessidade de aprovação. Hoje eu não estou nem aí. O que as pessoas acham de mim e pensam. Eu não estou aí para agradar as pessoas. Estou aí para fazer o meu melhor, para ser mordomo delas. Então, eu tinha um bloqueio emocional. Sim. Então, e quando eu falo que eu não estou nem aí, porque eu estou aqui hoje, é para servir dentro da minha essência, dentro do que Deus colocou na minha mão para me poder servir. Então, o que eu falo com as pessoas? Olha o que lá atrás está de errado. Você deixou alguma lacuna aberta lá. E essa lacuna tem que ser fechada para você construir uma nova história e construir uma nova história espiritual também. Tem pessoas que pedem novos níveis espirituais, não conseguem por falta de perdão. O Senhor não vai te entregar um novo nível com o coração sujo. Da mesma fonte não jorra 2 tipos de água. Esquece.
pode estar na igreja desde 10 anos de idade, né? E principalmente os religiosos. Então não tem como. Você tem que voltar, refazer todo o seu percurso. E você vai ver que o percurso é mais leve. Quando a gente está na direção do nosso propósito, quando a gente está na direção do que Deus chamou a gente para fazer, tudo fica leve. E aí você vai cumprir a tríade que Ele nos passou, que tem em 1 Tessalonicenses 5:23, guarde corpo, mente e espírito até o retorno de Deus. Então, quando você trata isso tudo como uma coisa só, você unifica. Por isso que eu fiz o meu livro chamado, A Tríade da Saúde, Corpo, Mente e Espírito. Então, volta lá, trata lá atrás, libera perdão para a pessoa. Se puder falar isso com a pessoa, é melhor ainda, porque muitos de nós tentamos fazer isso nos nossos quartos, na igreja, fala o nome da pessoa, cura e libertação, não sei mais o que, e não resolve. Sim. Você sabe por quê? Porque a gente precisa de estar de frente com o bloqueador. E quando a gente está de frente, tudo muda. Olha bem, quando você está de frente com o bloqueador, seu subconsciente já manda informação e está tudo resolvido. Toda vez que você encontrar essa pessoa, seu subconsciente vai mandar informação falando assim, está tudo resolvido. Por causa do perdão. Por conta do perdão. Ah, eu não tenho, eu não consigo. Ah, eu não faço. Infelizmente, você vai ficar no mesmo nível. E aí, o que você faz? Tudo que você faz na sua vida, no seu dia a dia, na sua vida profissional, na sua vida amorosa, você vai refletir isso na atividade física. Tudo nosso é reflexo. Você vê um cara que é muito interessado, grandes empresários doentes com dinheiro, quer o dinheiro, quer o dinheiro, quer o dinheiro, quer o dinheiro. E você vê atrás uma família destruída, uma família infeliz, uma família derrotada, sim, uma família sem presença do Senhor. E que dó, a única coisa que ele tem é dinheiro. É muito pouco, né? Muito triste também, né? É muito triste. Sim. E hoje, se um estudante de medicina te pedisse um conselho, como você passou em várias nuances aí da medicina, e hoje você se encontrou na medicina funcional integrativa, qual que é o conselho que você daria para um estudante? Nossa, faça o que você ama. Se você gosta de ser médico generalista, que é um clínico geral, faça o que vai te fazer feliz. Não faça nada por modinha. Ah, porque eu vou fazer uma residência médica que dá muito dinheiro. Não faça isso. Você vai se arrepender profundamente. Porque você vai chegar lá, é um caminho que não tem mais volta. E aí você vai ser um médico amargurado. E aí você vai ser mais um que vai atender os pacientes com falta de educação, falta de respeito. Não posso generalizar que não são todos que fazem isso. Mas vai ser um médico frustrado. Sim. Você não queria estar naquela especialização, fez por modismo, por comodismo. Faça uma coisa que você ame, que você vai acordar todos os dias de manhã e falou, nó, como que eu amo fazer o que eu faço. Por isso que eu larguei 2 residências, fora do propósito. Tudo que você vai tentar fazer com a força do seu braço vai ficar pesado. Sim, ótimo conselho, né, gente? Então, a nossa última pergunta, doutor, a gente faz para todos os nossos convidados, porque a gente acredita mesmo que cada profissional que vem aqui tem o seu propósito, e você falou disso o tempo inteiro. Mas uma pergunta muito específica que eu queria fazer para você, que é o que a gente sempre faz para todo mundo, para entender qual que é o seu legado, o que você quer realmente deixar marcas na vida, não só dos seus pacientes, mas dos seus colaboradores, da sua equipe, dos profissionais que passam ali também na sua clínica, porque você é médico e empresário também, Sim, né? Como que você quer colaborar na vida das pessoas, doutor? O que eu quero deixar, né? Eu quero servir as pessoas sem importar com as críticas, que eu já não importo, porque crítica eu tenho demais até. Demais. Eu quero levar a palavra.
Se você me perguntar o que você quer fazer no seu consultório, na sua vida, é disseminar Jesus Cristo. Se você falar que eu quero tratar as pessoas como Jesus tivesse, eu trato as pessoas como Jesus estivesse sentado na minha frente. Às vezes eu falo como a Marcela, eu trato uma mulher como a Marcela tivesse, mas é como Jesus. Se você me perguntar o que eu quero fazer de verdade, é levar a palavra para quem não conhece. É trazer luz na escuridão. É mostrar quem é o Rei dos Reis, quem é o médico dos médicos e que a gente está aqui só como instrumento, né? Fama, dinheiro, modinha, tudo passa. Amanhã ninguém se lembra mais de você. Acabou. Mas a palavra, né? A palavra e o Senhor vai ficar para sempre. Amém. É eterno. Amém, amém. Bom, já quero agradecer aqui ao Dr. Paulo Gustavo, porque eu sei que ele tem a agenda cheia, eu sei que ele tem muitos compromissos e tá com a esposa quase ganhando neném, tem os filhos e ele se dispôs a estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço. Então, muito obrigado pelo seu tempo. São Eu que muitas agradeço. perguntas, porque tudo que envolve saúde, acho que muita gente tem interesse. E quando eu falei que eu ia gravar com você, eu recebi várias. Pergunta isso, porque a gente vê no seu Instagram que você abrange também muitos assuntos. Então, muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu conhecimento e pela sua sabedoria também. Obrigado. A gente vai deixar aqui seu Instagram. Durante todo o podcast, o Fabrício colocou aqui o @ do Dr. Paulo Gustavo. Se você ainda não segue, lá tem muita informação, muito conteúdo que vai agregar muito valor à sua vida, né, doutor? Obrigado. Então, muito obrigada, Eu viu? te agradeço pela oportunidade. Imagina, que Deus te abençoe. Amém. As portas estão abertas, porque Obrigado. a gente pode conversar depois outros assuntos também. Pô. Então, pra gente finalizar, continue seguindo aqui o nosso canal, dê o seu like, comente pro YouTube continuar recomendando esse conteúdo maravilhoso e também nos indique para outras pessoas, compartilhe esse conteúdo. Não deixe de seguir as nossas páginas também oficiais, Dr. Paulo Gustavo, @colaboreoficial. E não se esqueça, pra gente finalizar, colaborar é evoluir.